Fala, minha rapaziada, dia 3 de maio, sabadão. Antes de mais nada, já deixa sua curtida aí no meu canal, deixa seu comentário, se inscreve para dar aquela fortalecida aí pra gente, beleza? Galera, sabadão recheado de jogos bons, como vocês podem ver, selecionei aqui 10 jogos para comentar com vocês. Tem Premier League, tem Campeonato Espanhol, tem Campeonato Alemão, tem Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Turco, então tem bastante jogos para a gente comentar, para a gente falar de cada jogo desse, para a gente poder trabalhar no ao vivo, né? Vamos começar com o campeonato inglês, Aston Villa contra o Fulham. Galera, esse jogo aqui é um jogo muito difícil para o Aston Villa. Aston Villa joga em casa, tem até um certo favoritismo, mas é um jogo difícil porque o Fulham é um time bom também, porém vai enfrentar o Aston Villa, que briga por competições europeias. Como a gente pode ver, Aston Villa está aqui em sétimo colocado com 57 pontos, atrás do Nottingham Forest, que tem 60, apenas 3 pontos, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato. O Aston Villa vai brigar para pelo menos tentar ir para a Champions League, está a 3 pontos do Nottingham Forest, do Chelsea, e está a 4 pontos do City, então vai brigar até o final para tentar ir para essa Champions League. No momento eles estão indo para a Conference League, mas acredito que o que eles querem realmente é a Champions League. Já o Fulham está com 51 pontos em oitavo colocado. Acredito que vai ficar de fora das competições europeias, são 6 pontos aí de diferença para o Aston Villa. Acredito que o Fulham vai terminar aí em oitavo, em nono, vai depender aí do Brighton também. Mas o Aston Villa vai brigar pela Champions League e vai fazer de tudo para vencer esse jogo, para continuar na disputa, né? Vamos ver como o mercado está se comportando aqui, galera. Olha lá, o Aston Villa pagando 1,83 para vencer o jogo, já o Fulham pagando 4,8 para vencer o jogo, beleza? Galera, vou tentar aproximar mais um pouco para ver se vocês enxergam mais, porque eu acredito que deve estar um pouco pequeno para vocês. Acredito que assim já dá para ver legal. Dei um zoom aqui. Mas ó, o Fulham pagando 4,8 para vencer, o Aston Villa pagando 1,83. Tem um leve favoritismo aí do Aston Villa, porém não é um jogo fácil, é um jogo difícil. O Fulham não é um time besta. O Aston Villa, para mim, tem um time melhor, tem um elenco melhor, joga melhor. Foi longe até na Liga Europa, foi até as quartas, na Champions League, quer dizer. Foi até as quartas de finais aí da Champions League, fazendo um jogo duríssimo contra o PSG. Duríssimo mesmo. Então o Aston Villa, na minha opinião, joga melhor, tem um melhor elenco aí contra o Fulham, mas é jogo pra gente levar pro ao vivo, beleza? Pra quem faz pré-jogo, galera, eu indico esse jogo, o mercado de gols. Pra mim vai ser um excelente mercado. O over 1,5 é um excelente mercado para quem faz pré-jogo. E pra gente que faz trader, vamos esperar no ao vivo, vamos ver como o Aston Villa vai se comportar. A Aston Villa precisa muito dessa vitória para continuar na briga pela Champions League. E vamos ver também como o Fulham vai se comportar. Se esse leve favoritismo do Aston Villa se confirmar, se o Aston Villa começar o jogo pressionando bastante, com a posse de bola, finalizando bastante, estiver perto do gol, a gente vai entrar nessa odds 4,9 contra a vitória do Fulham. Beleza, galera? A gente vai entrar contra a vitória do Fulham se o Aston Villa começar o jogo bem. Que aí a gente vai buscar o gol do Aston Villa, o Aston Villa fazendo o gol, a gente fecha a nossa posição no lucro. Beleza? Para esse jogo é isso. Para quem faz pré-jogo, recomendo o mercado de gols, o over 1,5, pagando 1,25 aqui. Excelente opção. E para quem faz trader como eu, vamos esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. E se o Aston Villa estiver muito bem no jogo, próximo do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Fulham nessa odds 4,9, beleza? Galera, da Premier League eu só selecionei esse jogo mesmo para o sabadão. Foi o único jogo que eu achei bom para a gente trabalhar. Então vamos partir para o Campeonato Espanhol. Alavés contra o Atlético de Madrid. Cara, o Atlético de Madrid, para mim, já garantiu sua vaga na Champions League, como vocês podem ver, e já está fora da disputa pelo título. Para mim, a disputa pelo título ainda é com o Barcelona e com o Real Madrid. Não vejo o campeonato definido ainda, até porque tem confronto direto. Mas falando do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid acredito que vai terminar nessa posição em terceiro mesmo. Já garantiu a vaga na Champions League, porém vai enfrentar um Alavés que é muito fraco, como vocês podem ver aqui, e está brigando lá na zona de rebaixamento. O Alavés vai jogar a vida dentro de casa
para tentar vencer o Atlético de Madrid. Porém, o Alavés tem a 18ª melhor campanha, 18ª melhor campanha jogando dentro de casa. Ou seja, é o terceiro pior time jogando dentro de casa, entendeu? Já o Atlético de Madrid jogando fora de casa tem a 4ª melhor campanha. Tem um favoritismo sim para o Atlético de Madrid, como a gente vai ver aqui, ó. Vamos ver como as odds estão, como o mercado está se comportando. Olha lá, o Alavés para vencer está pagando 4, já o Atlético de Madrid está pagando 2,24. Mas, cara, o mercado está excelente para a gente trabalhar aqui, viu, galera? O mercado está excelente para a gente trabalhar. Olha lá, porque contra a vitória do Alavés está pagando 4,8, o 4,1. Entendeu? E aí a tendência é a gente fazer essa entrada contra a vitória do Alavés. Apesar do Alavés precisar muito da vitória, querer a vitória porque está brigando contra o rebaixamento, nem se compara com o elenco do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid é muito, muito favorito para esse jogo. Não sei se vence, mas tem tudo para no mínimo sair com empate nesse jogo aí, o Atlético de Madrid. E se o Atlético de Madrid em algum momento do jogo estiver bem, estiver próximo do gol, estiver pressionando com a posse de bola, a gente vai entrar contra a vitória do Alavés nessa odds 4,1. Porém, a gente vai ter que esperar ao vivo, ver como as equipes vão se comportar, e aí sim a gente faz a nossa entrada. Para quem faz pré-jogo, já recomendo Atlético de Madrid com empate, é uma excelente opção. E para a gente que faz trader, a gente vai precisar esperar no ao vivo, ver como o Alavés e o Atlético de Madrid, principalmente, vai se comportar nesse jogo, porque o Atlético de Madrid não tem mais o que disputar, já está na Champions League, acredito que vai terminar nessa terceira colocação, então a gente precisa ver o que os jogadores ainda querem nessa temporada, né? Vamos ver se eles vão manter o nível de jogo, o nível de concentração aí, porque se tudo estiver favorecido para o Atlético de Madrid, se estiver bem no jogo, finalizando próximo do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Alavés nessa odds 4,1, beleza? Vamos falar agora, continuando com o Campeonato Espanhol, jogo do Barcelona. Cara, e aqui tem um amplo favoritismo, né? Não dá nem para comparar. O Alavés é o último colocado, já rebaixado, vai enfrentar um Barcelona que disputa o título. O melhor time jogando fora de casa é o Barcelona, dentro de casa também. Vai enfrentar o Alavés, que é muito, muito, muito fraco. O Barcelona é muito superior. E para esse jogo, galera, assim, não gosto das odds, porque Barcelona pagando 1,18 para vencer, já o Valladolid pagando 18. Cara, eu só pego essa odds de 18,5 aqui contra a vitória do Valladolid se o Barcelona tiver uma pressão absurda, que eu acredito que vai acontecer. O Barcelona vai ter a posse de bola o jogo todo, vai pressionar, até porque o Valladolid não tem mais o que fazer, já está rebaixado. Então a gente pode sim pegar essa odds de 18,5, apesar de eu considerar alta essa odds, mas nesse cenário de jogo, o Valladolid já rebaixado, o Barcelona brigando pelo título, nem se compara os elencos dos dois times, então dá sim para a gente trabalhar nessa odds de 18,5 aqui, já no início do jogo, já 5 minutinhos ali de jogo, a gente já pode fazer essa entrada, porque, cara, a tendência é o Barcelona não só ganhar, mas golear nesse jogo aí. Para quem faz pré-jogo, recomendo a vitória do Barcelona aí também, beleza? Mas pra gente que faz trader, óbvio, a gente sempre tem que esperar no ao vivo. Como eu disse, com 5 minutinhos ali, a gente já pode pegar essa entrada aqui, nessa odd de 18,5, que eu acredito que o Barcelona vai vencer esse jogo aí com tranquilidade. Para esse jogo não tem mistério, não tem muito o que falar, galera. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que a garganta já tá. Então, rapaziada, vamos falar agora de campeonato alemão. Leipzig e Bayern de Munique. Galera, esse jogo aqui pode ser o do título do Bayern de Munique. Pode ser o primeiro título de Harry Kane. E por incrível que pareça, ele não vai jogar esse jogo, cara. É assustador o que acontece com esse cara. Vai ganhar o título, tem tudo pra ganhar aí. Mas, pô, no jogo do título o cara não vai jogar, irmão. Tá suspenso. É impressionante o que acontece com esse cara. Então, rapaziada, o Leipzig aqui, ele briga por competições europeias. Nesse momento ele está indo para a Liga Europa, mas ainda tem chances de ir para a Champions League aqui. Pode roubar essa vaga do Freiburg e vai fazer tudo para vencer esse jogo, né? Não vai querer que o Bayern de Munique conquiste esse título na casa deles, e eles estão brigando também para o Champions League. Leipzig tem a 5ª melhor campanha jogando dentro de casa. O Bayern de Munique tem a melhor campanha jogando fora de casa. Cara, o Bayern de Munique
Ele vai fazer de tudo para vencer esse jogo, né? Até porque pode ser o jogo do título para eles, mas não vai encontrar um time besta. Leipzig é muito bom, tem um time muito bom, costuma dificultar quando enfrenta o Bayern de Munique. Mas ó, aqui a gente vê um favoritismo do Bayern de Munique pagando 1,66 e tá certo na minha opinião. Leipzig para vencer tá pagando 5. E cara, a gente pode trabalhar aqui nessa odd 5.2 contra a vitória do Leipzig, entendeu? Mas aí a gente vai ter que levar para ao vivo. Vamos esperar como o Bayern de Munique, como o Leipzig vai se comportar, porque como eu disse, não é um jogo fácil, galera. O Leipzig ele vai fazer de tudo para vencer esse jogo, porque eles querem ir para a Champions League, entendeu? Eles querem ir para a Champions League. E aí eu acredito que vai ser um jogo muito difícil o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um melhor elenco da Alemanha, isso é nítido, mas também nessa temporada não apresentou aquele futebol que encantasse, né? Às vezes eles faziam um jogo muito bom que a gente achava que, olha, agora vai. Só que não teve aquela certeza de que, ó, esse time aí vai conquistar títulos esse ano, e provavelmente vai conquistar só esse título aí do campeonato alemão, né? Mas é o Bayern de Munique, é um time bastante favorito aí pro jogo. E nesse jogo vamos esperar para ao vivo. E nesse jogo eu quero entrar contra a vitória do Leipzig. Mas eu só vou entrar nessa odd 5.2 se o Bayern de Munique estiver muito bem. Estiver com a posse de bola, finalizando, próximo do gol. E aí eu entro contra a vitória do Leipzig para pegar o gol do Bayern de Munique. Beleza? Vamos falar agora de campeonato alemão ainda. Tem um jogo do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. Olha lá, o Borussia Dortmund briga por competições europeias, tem chances ainda de ir para a Champions League, apesar de estar 3 pontos aí do Freiburg, mas está 1 do Leipzig. Vai brigar até o final aí para ir para essa Champions League e vai enfrentar o Wolfsburg dentro de casa. Borussia Dortmund dentro de casa tem a 4ª melhor campanha e o Wolfsburg fora de casa tem a 4ª melhor campanha. Jogo muito difícil, galera, jogo muito difícil. Eu acredito até que o mercado, acredito não, tenho certeza, o mercado vai dar um favoritismo pro Dortmund, porém, não é um jogo fácil, Olha lá. Caraca, um favoritismo muito grande até pro Dortmund. Pagando 1,34, para mim essa odd tinha que estar um pouco maior, porque não é um jogo fácil. O Wolfsburg pagando 9,4. Galera, esse jogo aqui, para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols, sem dúvida, é uma excelente opção o mercado de gols. Over 1.5, tanto over 2.5 é excelente opção. Cara, não é um jogo fácil na minha opinião, mas o Borussia Dortmund é sim favorito para esse jogo. Porém, para mim essa odds de 1.34 da vitória do Borussia Dortmund, ela tem que estar pelo menos em 1.50. Para esse jogo, galera, essa odds 9.8 contra a vitória do Wolfsburg, eu já acho alta. Por quê? Porque o Wolfsburg é um time bom, cara. É um time bom e ele pode tranquilamente começar a vencer no jogo. Abrir o placar ali tranquilo, entendeu? Então, para esse jogo a gente vai ter que ter mais cautela. Vamos levar esse jogo pro ao vivo, ver como as duas equipes vão se comportar, beleza? E se o Borussia Dortmund estiver bem, eu não vou entrar contra a vitória do Wolfsburg. Eu vou esperar valorizar essa odds aqui de 1.34 e vou entrar a favor da vitória do Borussia Dortmund, entendeu? Eu vou entrar a favor da vitória do Borussia Dortmund. Porém, se essa odds aqui valorizar, se essa odds subir, entendeu? Porque, como eu falei, não quero entrar contra a vitória do Wolfsburg, porque o Wolfsburg pode sim surpreender e começar o jogo vencendo o jogo, entendeu? Tranquilamente. E aí a gente pode tomar um head pesado pela odds, entendeu? É um jogo aqui, para mim, não é um jogo fácil, apesar do mercado estar dando favoritismo muito grande para o Borussia Dortmund. Mas para esse jogo, como eu disse, vamos esperar no ao vivo, ver como o Borussia Dortmund vai se comportar. Se estiver muito bem nesse jogo, a gente vai entrar nessa odds aqui, se valorizar, chegando a 1.50 ali, a gente já pode entrar a favor da vitória do Borussia Dortmund, beleza? Galera, vamos falar agora de campeonato italiano. Lecce contra o Napoli. Cara, a disputa no campeonato italiano tá muito boa, velho. Tá muito boa. O Napoli assumiu a posição no último jogo, na última rodada. A Inter de Milão perdeu para Roma jogando dentro de casa, e o Napoli venceu o seu jogo. Os dois times estavam empatados com 71 pontos. Aí a Inter de Milão perdeu
E o Napoli venceu e está com 74, cara. E agora vai enfrentar o Lecce, que, pô, tá brigando ali na zona de rebaixamento. O Napoli tem um time muito superior ao do Lecce. Olha lá, o Lecce tem a 17ª melhor campanha jogando dentro de casa e o Napoli tem a 2ª melhor campanha jogando fora de casa. Cara, pra mim aqui, o Napoli é bastante favorito para esse jogo. Tomara que, acredito que vai ter uma odds boa, ó. Uma odds boa para a gente trabalhar a favor da vitória do Napoli, 1,55. Já o Lecce para vencer tá pagando 8. E cara, esse jogo aqui é para a gente entrar a favor do Napoli. Entrar a favor da vitória do Napoli nessa odds 1,55. Já tá excelente essa odds. Mas como eu disse, a gente não faz pré-jogo, a gente faz trailer. Vamos esperar o ao vivo confirmar essa leitura que a gente tem, esse favoritismo do Napoli. Se o Napoli estiver bem, estiver apresentando o futebol que está apresentando nas últimas rodadas, futebol consistente, com velocidade, com posse de bola, a gente vai entrar sim a favor da vitória do Napoli nessa odds 1,55. E aí, se o Napoli estiver pressionando, estiver perto do gol, finalizando bastante, não deixando o Lecce jogar, a gente vai entrar nessa odds 1,5 até 1,55, até porque o Napoli não pode vacilar, porque a Inter de Milão tá ali na cola querendo esse título também, beleza? Porém, no jogo lá da Inter eu vou comentar já. O jogo da Inter eu vou comentar já. Mas o jogo do Napoli não pode vacilar, tem que vencer o seu jogo para manter a liderança. Beleza? Então para esse jogo é isso. Se a nossa leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, se o Napoli estiver bem, pressionando bastante, próximo do gol, a gente vai entrar a favor da vitória do Napoli nessa odds 1,55. Beleza, galera? Vamos falar agora do jogo da Inter de Milão, né? Cara, a Inter de Milão é muito favorito para esse jogo. Tem a 2ª melhor campanha jogando dentro de casa e o Verona tem a 11ª melhor campanha jogando fora de casa. O Verona, na minha opinião, não vai ser rebaixado e também não disputa mais nada. Só tá ali cumprindo tabela, entendeu? Já a Inter de Milão não, disputa o título. Acredito que pode não entrar com um time misto completo, mas acredito que pode poupar 2, 3 jogadores no máximo. Mesmo assim, continua muito forte, muito favorita para esse jogo contra o Verona, porque no meio de semana a Inter de Milão vai ter o jogo de volta aí da Champions League contra o Barcelona, né? Então acredito que ele possa poupar 2, 3 jogadores, mas que acho que não vai fazer muita diferença. A Inter de Milão tem um time muito consistente, cara. Muito forte, troca peça por outra e os caras conseguem impor o estilo de jogo deles. Que, por sinal, eles são muito fortes fazendo isso. E nesse jogo, galera, a gente vai esperar no ao vivo, obviamente, ver se a Inter de Milão vai se confirmar o favoritismo dele. Se ela estiver muito bem no jogo, pressionando perto do gol, a gente vai entrar a favor da vitória da Inter de Milão. A odds está 1,44, chegando a 1,50 a gente já pode fazer a entrada se a Inter de Milão confirmar o favoritismo dela no jogo. Beleza? Para esse jogo não tem mistério, galera. O Verona só cumpre tabela ali, não corre risco de ser rebaixado. E a Inter de Milão disputa o título, né? Vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Até porque se não vencer, se vacilar, vai dar margem para o Napoli abrir mais a vantagem para eles mesmo, para a Inter de Milão. E aí vai ficar muito complicado vencer o campeonato. Se a Inter de Milão empatar ou perder esse jogo aqui, praticamente vai dar adeus ao campeonato, porque eu não vejo o Napoli perdendo pro Lecce, beleza? Mas para esse jogo aqui, Inter de Milão e Verona, vamos esperar no ao vivo. Se a leitura do pré-jogo se confirmar no ao vivo, se a Inter de Milão estiver bem, pressionando, próximo do gol, a gente vai entrar a favor da vitória da Inter de Milão, beleza? Esperar essa odds aqui chegar a 1,50 e a gente faz a entrada, beleza? Vamos falar agora, galera, de campeonato turco. Galatasaray contra o Sivasspor. Galatasaray briga aí pelo título, tá 5 pontos de diferença para o Fenerbahçe. Até é uma boa vantagem aí, porque faltam 7 jogos apenas para o campeonato se encerrar. E vai enfrentar o Sivasspor, que está brigando lá na zona de rebaixamento. Porém, o Galatasaray joga em casa, tem a melhor campanha jogando dentro de casa, como vocês podem ver aqui, ó. E o Sivasspor tem a 16ª melhor campanha jogando fora de casa. Galatasaray é muito favorito com esse jogo. Para mim, na minha opinião,
é o time mais forte, lá da Turquia. E tem tudo para confirmar o seu favoritismo nesse jogo aí. Beleza, galera? Olha lá, até pagando uma odds muito baixa, 1.21 para vencer o jogo. Sivasspor 17.5, acho essa odds muito alta, não gosto de trabalhar nessa odds aqui. A não ser que seja naquele cenário do jogo do Barcelona, como eu expliquei, mas aqui eu não vejo esse cenário, entendeu? Então, para esse jogo aqui, galera, a gente vai levar para o ao vivo, para ver o que o ao vivo vai nos mostrar, né? Para ver o que a gente pode trabalhar nesse jogo. Quem faz pré-jogo, a vitória do Galatasaray, nessa odds 1.21, tá excelente. Mas pra gente que faz trader, cara, não consegui ver uma boa opção dentro das odds aqui que o mercado apresenta pra gente. Então vamos levar para esse jogo pro ao vivo e vamos ver como o que o ao vivo vai nos mostrar, né? Porque se o Sivasspor abrir o placar, essa odd de 17.5, ela vai descer ali para 1.4, 5. E aí a gente pode entrar contra a vitória do Sivasspor, se essa odd estiver 4 ou 5, porque aí a gente vai buscar o empate do Galatasaray, que a tendência vai ser o Galatasaray empatar. Mas nessa odds aqui, 17.5, eu já acho muito alta para a gente trabalhar. Beleza? Então, para esse jogo, galera, vamos levar para o ao vivo e ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Falando agora de Brasileirão, Fluminense, Sport Recife. Cara, eu vejo um leve favoritismo do Fluminense, entendeu? O Sport Recife não venceu nenhum jogo no campeonato, pelo contrário, perdeu 4 e empatou 2, tem apenas 2 pontos, é o último colocado, não faz uma boa campanha. O Fluminense é o 5º colocado, venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. O Fluminense jogando dentro de casa tem a 7ª melhor campanha, já o Sport tem a 14ª melhor campanha jogando fora de casa. Cara, eu vejo um favoritismo sim do Fluminense, até deve estar pagando uma odds boa para vencer esse jogo. Mas vamos levar para o vivo. O Brasileirão é um campeonato que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu particularmente amo o Brasileirão, eu amo trabalhar no Brasileirão. Mas é um campeonato que a gente requer mais cuidado, porque a zebra acontece direto no Brasileirão, a gente vê isso. Então, para esse jogo a gente vai levar para o ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. E quero muito pegar essa odds 1.71 a favor da vitória do Fluminense. Porém, se o Sport Recife abrir o placar, essa odd 7 ela vai cair para 3, 4, e aí vai ser excelente para a gente entrar contra a vitória do Sport, buscando um empate no Fluminense, entendeu? Mas nesse cenário aqui que o mercado está apresentando, a gente precisa esperar no ao vivo para ver como o Fluminense vai se comportar. Se o Fluminense estiver pressionando, não deixando o Sport jogar, estiver finalizando bastante, próximo do gol, a gente vai entrar a favor da vitória do Fluminense nessa odds 1.71. Beleza? Não vejo o Fluminense perdendo esse jogo. Pode até empatar, mas perder eu não vejo. Entendeu? Então vamos esperar no ao vivo, ver como as duas equipes vão se comportar. E aí, se o Fluminense confirmar esse favoritismo aqui no ao vivo, a gente vai entrar a favor da vitória do Fluminense nessa odds 1.71. Beleza? Corinthians Internacional, cara, jogaço, hein? Jogaço. Corinthians com novo técnico, com o Dorival. Acredito que o Dorival vai arrumar a casinha ali do Corinthians. Foi uma excelente contratação do Corinthians. Apesar do Dorival não ter feito um bom trabalho na seleção, o Dorival é um bom treinador. Por onde passou, fez bons trabalhos. Foi campeão aí da Libertadores, da Copa do Brasil pelo Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, em cima do Flamengo. Então, cara, o Dorival é um excelente treinador. E acredito que vai arrumar a casinha ali do Corinthians, vai fazer o Corinthians apresentar um melhor futebol. Mas vai enfrentar logo de cara no Brasileirão Internacional. Que, cara, para mim o Internacional tá aqui na 6ª colocação, mas o Internacional vai brigar aqui nessa parte de cima aqui dessa tabela. O Internacional é um time muito bom, o Roger Machado tá fazendo um bom trabalho. Porém, cara, o jogo não é fácil. O jogo não é um jogo muito difícil mesmo. Selecionei esse jogo porque é um jogo grande, eu gosto de jogo grande. Corinthians em sua casa, apesar de não viver um bom momento, é um time muito forte. E as odds, como a gente pode ver, galera, tá excelente pra gente trabalhar. Essa odds aqui, galera, tá muito boa pra gente trabalhar. Vou aproximar aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Olha lá. Corinthians para vencer tá pagando 2.5, o Internacional para vencer tá pagando 3.4. Contra a vitória do Corinthians está pagando 2.54, contra a vitória do Internacional está pagando 3.5. Cara, aqui eu posso trabalhar onde eu quiser.
tanto contra a vitória do Corinthians, tanto contra a vitória do Internacional. Vai depender do que o ao vivo vai me mostrar, né? Se o Corinthians estiver bem, pressionando bastante, próximo do gol, não tem problema nenhum em entrar contra a vitória do Internacional nessa odd de 3.5. E se o Internacional começar bem, pressionando, finalizando bastante, próximo do gol, eu não tenho problema também nenhum em entrar contra a vitória do Corinthians nessa odd de 2.54. Como falei, a odd está muito boa para trabalhar nesse jogo, até porque é um jogo bem parelho mesmo. O Internacional, para mim, tem um melhor time, estou falando em rendimento, e o que mostra dentro de campo. Eu gosto mais do jeito que o Internacional está jogando do que o do Corinthians. O Corinthians pegou o Dorival agora, vai mudar novamente a sua forma de jogar, vai se adaptar novamente. Então o Internacional chega mais pronto para esse jogo do que o Corinthians. Então vamos esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. E como eu disse, posso entrar contra a vitória do Corinthians, dependendo de como o Internacional começa o jogo, e posso entrar contra a vitória do Internacional, dependendo como o Corinthians começa esse jogo. Beleza, galera? Esse jogo a gente vai levar para o ao vivo e vai ver o que o ao vivo vai nos mostrar para a gente poder fazer a nossa entrada no momento correto. Beleza, rapaziada? Para esse jogo é isso. E para o nosso sabadão é isso. 10 jogos selecionei aqui para vocês. São 10 jogos que a gente pode trabalhar tranquilamente, dá para a gente lucrar. Então vamos para cima, que Deus nos abençoe, nos proteja e vai dar tudo certo para a gente poder trabalhar aí nesse sabadão e conseguir lucrar aí, beleza? Vamos para cima, não se esquece de se inscrever aí no canal. Bora!